Amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero convidá-los para uma leitura na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, e os versículos 11, 12, e também aos Romanos, no capítulo 4, versículos 12 ao 14, que lemos assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora Romanos 4, 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Meus amados, essa leitura, ela trata-se da nossa aula da escola dominical deste domingo, cujo título é A Condição dos Gentios sem Deus. Então, nesta manhã, nós vamos meditar a respeito da condição dos gentios sem Deus. Bem, observe que Paulo, ele escreve aos Efésios. É uma das epístolas consideradas das mais profundas do apóstolo Paulo, quando lhe a igreja que estava em Éfeso, né, os Efésios, eles receberam o ensinamento de Paulo a respeito da igreja, do corpo de Cristo, daquele corpo formado pelos judeus que creram em Cristo e também pelas gentes ou pelos gentios que também creram em Cristo. Então a fé em Cristo os tornava um só povo, que era o povo de Deus. Então Paulo vai dizer a eles, nesses versículos que lemos, qual era a condição deles antes da fé, qual era a condição deles em relação ao judeu e às promessas feitas aos judeus através de Abraão. Então, o verso número 11, ele diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens. Observe, ele diz que eles devem se lembrar de que eles eram gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. A circuncisão, ela era uma pequena cirurgia realizada no órgão genital masculino, um sinal na carne. Isto foi revelado, foi pedido por Deus a Abraão. Esta circuncisão, ela seria um sinal de diferenciação do povo judeu
com o restante do mundo, que a Bíblia chama de gentios ou gentes. Porque, muito embora em Adão todos os homens são iguais, Deus, dentro do seu plano de salvação, ele escolheu o povo judeu, escolhendo a Abraão, né? E através dos seus concertos que ele daria ao povo judeu, viria como veio o Messias, Jesus, o Salvador do mundo. De tal maneira que Deus, na sua presciência, ele já contemplava a mudança da situação dos outros povos pela fé em Cristo Jesus. Então a circuncisão, ela era um sinal físico, ela diferenciava o judeu do gentil. Agora, Paulo está dizendo a eles que eles, antes do Evangelho, eles eram gentios na carne. Quer dizer, eles não tinham a circuncisão. Eles eram chamados incircuncisão. Por quem? Pelos judeus. Então os judeus, eles discriminavam os outros povos, porque eles tinham a circuncisão. E os outros povos, eles tinham a circuncisão e os outros povos não tinham. Lembra-se o que Davi disse a respeito do gigante? Ele falou: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Então é isso. Então a circuncisão era um sinal físico, na carne, não é? Mas ele diz assim: se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Quer dizer, era uma circuncisão, mas era realizada pelos homens, né? Pelo judeu. Ao 8º dia era circuncidado a criança. Então era algo feito pela mão dos homens. O plano de Deus, todavia, era eliminar essa separação pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aos Efésios e mostrando a eles que eles eram incircuncisos antes da fé em Cristo. Então a circuncisão, ela tem esse aspecto como um sinal entre o judeu e o gentil, mas ela tem o aspecto espiritual, né? A circuncisão ficou esse sinal de diferenciação por causa da lei e das suas normas, tornou-se um sinal forte, religioso, né? Quem não era circuncidado não podia fazer parte de Israel. Os judeus, eles recusavam-se até a comer com os gentios ou com os incircuncisos. In é o prefixo que indica aí algo que não é feito. Então, tem a circuncisão e a incircuncisão. Agora, espiritualmente, essa circuncisão, ela apontava para a santificação, para a obra que Jesus iria realizar no coração do homem, despojando ele da sua maldade. Porque a circuncisão, fisicamente, era um meio higiênico e também fala de limpeza, de purificação. Mas o plano de Deus era uma circuncisão feita por ele mesmo, né? Porque a dos judeus era pela mão dos homens, mas Deus faria essa circuncisão no coração de todos aqueles que crescem. Então Paulo, ele continua explicando aos Efésios, antes do Evangelho, antes de Cristo, antes da conversão, antes da regeneração, como eles eram. E ele diz assim, que naquele tempo, é o tempo da incredulidade, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel
e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então veja, esta era, naqueles dias, a condição dos gentios, e é a condição dos gentios sem Deus no mundo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa. Primeiro, sem Cristo, não é? Porque antes de Cristo não havia um meio de salvação, pelo menos exteriorizado aos homens. Eles estavam separados da comunidade de Israel, separados da nação pela incircuncisão que eles eram, não eram circuncidados, e também alheios aos concertos da promessa. Então todo aquele concerto dado a Abraão, a presença de Deus, né, ser povo de Deus, comunhão com Deus, os efésios eles não participavam, porque eles estavam separados de Cristo, de Israel, das promessas. Não tendo esperança, então não havia esperança para o gentio. Era viver, morrer e acabou, não havia esperança alguma. E sem Deus no mundo. Esse sem Deus não significa que eles não tinham religião, eles tinham. Era o paganismo e tinham seus inúmeros deuses. E a filosofia grega até ensinava que havia até um Deus maior por trás de tudo isso, mas um Deus que eles não conheciam. Então, de tal maneira que antes de Cristo, né, antes da mensagem de salvação do Evangelho, não havia esperança para o mundo. Só o judeu tinha essa revelação que foi dada por Deus a Abraão e depois a sua nação. Então eles estavam nessa situação. Agora, em Cristo Jesus, Deus ele abre espaço para o mundo gentílico. Então hoje, todos os gentios que crerem serão salvos. Observe que há uma esperança para o mundo gentil hoje, que é Cristo. E nós, semelhante aos Efésios, hoje nós temos comunhão com Deus, porque todas as bênçãos dadas a Abraão agora pertencem a nós. Observe, e fosse pai da circuncisão. Aqui Paulo está explicando aos romanos, que também eram gentios, o plano de Deus a Abraão. Então, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então Paulo ele está explicando aqui aos Efésios, ou melhor, aqui aos romanos, que Abraão ele foi colocado, escolhido por Deus como pai da circuncisão. A ele Deus revelou que a circuncisão deveria ser feita, a ele, aos seus descendentes. Agora, a circuncisão física, né, muito embora fosse um sinal de diferenciação entre o judeu e o gentil, ela não é a evidência de que a pessoa pertence a Deus. A evidência é a circuncisão no coração. Olha só, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também
andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Então Abraão, ele creu em Deus. Abraão é chamado pai da fé. Então quando ele creu em Deus, ele ainda não estava circuncidado. Então ele creu na sua incircuncisão. Depois Deus revelou para ele que ele deveria se circuncidar, porque, claro, Deus tinha um plano de ter um povo diferenciado para que o Messias viesse de uma nação separada, não idólatra, porque Jesus seria o Salvador do mundo, como ele o foi. Então, Abraão creu na incircuncisão e ele recebeu a promessa de herdeiro de tudo, que é o que Deus tem para a igreja, né? Ele recebeu essa promessa não pela lei, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Abraão viveu antes da lei. A lei viria 430 anos aproximadamente depois de Abraão. Então, antes da lei, Abraão recebe essa promessa de que seria justificado pela fé, herdeiro das bênçãos de Deus, e mais, ele seria pai de todo aquele que cresce. Então, esta promessa, ela não foi feita a Abraão pela lei ou a sua posteridade, aqueles que viriam depois dele, a nação dos judeus, mas pela justiça da fé. Você está entendendo? Então, Abraão recebe a promessa da bênção de Deus, um concerto, aliança com Deus, antes da lei. Então, Abraão não recebe a promessa de Deus, do Messias, da salvação, pela lei. Ele recebe pela fé. Ele creu em Deus. E isso lhe foi outorgado, lhe foi creditado como justificação pela fé, Abraão. Por quê? Ele explica: se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Aqui é uma lógica, né? Se ele recebeu a promessa antes da lei, e a lei pudesse justificar, então a promessa seria vã, e a fé também. Uma vez que a lei viria salvar o homem, mas não, a salvação é pela fé. A lei, ela foi dada a Israel justamente para mostrar a eles a sua incapacidade de salvar-se sozinho pelas próprias obras. Porque na lei abundou o pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é manifestada a Abraão. Por quê? Porque foi antes da lei. Por exemplo, Abraão, ele foi dizimista antes da lei. Quando a lei fala sobre o dízimo, ela apenas regula algo que já existia diante da graça, porque Abraão foi justificado na graça de Deus pela fé. Então não é pela lei. Então os gentios agora, os efésios agora, eles eram participantes de Cristo, eram participantes da comunidade de Israel e estavam agora, faziam parte da promessa de Deus, da aliança com Deus. Antes não, olha aí, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amados, nós que somos crentes, nós somos participantes das promessas de Deus em Cristo. Não é pela lei, é pela fé em Cristo. E aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus como seu Salvador pessoal, elas continuam separadas de Deus,
sem os concertos. Porém, o mundo hoje há a esperança do Evangelho. Antes não havia. Então, depois de Cristo, a situação dos gentios ela muda. Por quê? Porque há esperança. Eles podem crer. É aí que entra o nosso papel. Porque diz a Bíblia que eles precisam crer. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? Você nunca ouviu falar de Cristo, como vão crer? E como crerão, não é? Se não há quem pregue. Então alguém precisa pregar o Evangelho. E como pregarão se não forem enviados? Então, o evangelista, os homens de Deus precisam ser enviados ao mundo para anunciar o Evangelho. Mas alguém precisa enviar. E você sabe que existe custo, não é? Porque o ser humano precisa de alimento, precisa de roupa, precisa de formação. E nós não podemos pensar que o missionário ele possa sobreviver sem essas coisas. Aí entra o quê? A contribuição da Igreja de Cristo. Nós devemos sustentar os nossos missionários. Por quê? Porque as gentes, ou os gentios, as pessoas do mundo, precisam ouvir sobre Jesus, né? Para que possam tomar uma decisão de crer ou continuar na sua ignorância e incredulidade. Crendo, eles serão salvos pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então era isso que Paulo queria falar aos Efésios, da condição dos gentios, deles, sem Deus. Não é? Um dia eles foram assim, mas nos dias de Paulo eles já haviam crido. E nós também éramos gentios sem Deus. Hoje nós temos esperança. Amém, irmão? Nós temos esperança. Então, nesta manhã, glorifica a Deus, porque nós temos esperança pelo Evangelho. E temos a responsabilidade de levar essa mensagem para que as pessoas possam se converter. Então, a mesma responsabilidade que Israel tinha de deter os concertos de Deus e viver de tal maneira que atraísse o interesse dos gentílicos à sua volta, nós também temos. Então, glorifique a Deus pela bondade e misericórdia dele em nos salvar em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Meus amados, domingo será a nossa lição número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, domingo é a nossa reconciliação, ou Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, nós vamos falar sobre reconciliação, as leis do mandamento, Cristo desfez a inimizade. Será uma aula muito boa, muito produtiva. Eu te exorto a manter o ensino da escola no teu coração e vamos de frente. Tem um domingo na presença do Senhor. À noite nós estaremos na presença do Senhor em mais uma live à noite, se Deus quiser, a partir das 20h30. Deus te abençoe e vamos de frente.